A gente fala de economia agora. A reforma do imposto de renda, mesmo com votação dos destaques, provoca reação negativa. Denise Campos de Toledo, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Quais as principais preocupações da economia? Olha, Adriana, ontem nós tivemos, inclusive, uma reação muito negativa do mercado financeiro, a Bolsa de Valores com queda de 2,81%, uma queda muito acentuada em função exatamente das preocupações com relação aos efeitos dessa reforma do imposto de renda, que foi aprovada como um rolo compressor. Ontem teve a votação aí de alguns destaques que alteraram, né, entre outras mudanças, aí, a taxação sobre lucros e dividendos, reduzindo a alíquota de 20% para 15%. No final das contas, a estimativa dos secretários de Estado é que haja uma perda de arrecadação da ordem de 53,6 bilhões na combinação de todos esses fatores. Então, você mexeu em várias alíquotas, tem essa taxação, tem a diferenciação sobre os juros sobre capital próprio das empresas também, aumento da faixa de isenção para as pessoas físicas. Então, nesse pacote geral, pode haver perda de arrecadação. Se estima que teria 9,9 bilhões para os estados, mais de 9 bilhões também para as prefeituras, e aí o governo federal também perderia recursos, que o governo contava muito com essa alíquota da taxação sobre lucros de dividendos de 20%. Então, há essa preocupação com perda de arrecadação. Só que, por outro lado, se cria muita dor de cabeça para as empresas. A taxação de lucros e dividendos pode afetar potencialmente o resultado das empresas, o resultado das ações, dos fundos de investimento também. Ainda tem essa questão do juros sobre o capital próprio, que também pode afetar os resultados das empresas. O governo aposta muito nessa questão da redução do imposto de renda direto sobre as empresas, mas a redução foi menor do que se previa anteriormente. Tem essa composição geral, né? O que é distribuído também para os acionistas entra no cálculo das empresas. Especialistas falam da possibilidade de sonegação, de antecipação, de algumas manobras contábeis aí que, no final das contas, não vão gerar essa arrecadação que o governo está esperando e gera mais problemas, mais complexidades para o sistema. Então, é uma coisa que vai ser muito discutida ainda. Se aposta muito na possibilidade de alterações no Senado. E vale lembrar que nesta semana o Senado rejeitou aquela mini reforma trabalhista, exatamente porque foram incluídos muitos jabutis em relação ao que se previa, que era a prorrogação daquele programa de preservação do emprego e da renda. Então, é isso que está colocado. Há uma discussão política e uma repercussão muito negativa no mercado financeiro. Ô Denise, o que esperar do fechamento do mercado nessa sexta-feira e o mercado que não vai funcionar até quarta-feira da semana que vem, né? Exatamente, o mercado hoje vai ter uma reação aí meio de posicionamento em relação ao que possa acontecer no feriado. Há uma preocupação política muito grande, as manifestações do dia 7 de setembro, isso vem causando muita apreensão. A gente vê, inclusive, na área empresarial, uma divisão de opiniões, de posicionamentos aí em relação ao que possa ocorrer do ponto de vista político. Agora, hoje tem um fator internacional que pode afetar os negócios também aqui no Brasil, que é a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos. Dependendo do que vier, pode alterar as expectativas em relação a mudanças na política do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, se ele pode antecipar o corte de estímulos. Isso tem repercussão nos mercados de uma forma geral, e aqui no Brasil vai continuar a repercussão desse clima político que nós temos, a questão da reforma do imposto de renda, e o mercado não tem gostado muito do fato de o próprio ministro Paulo Guedes estar minimizando alguns problemas, como o fato de a inflação poder chegar a 8% neste ano, de se ter aí uma retração, uma perda de ritmo, na verdade, do crescimento da economia. E mais um detalhe que tem causado muita apreensão no mercado financeiro é que o mercado começa a trabalhar com a possibilidade de racionamento, uma possibilidade maior diante da crise de energia. Não é só impacto sobre tarifas, sobre inflação, tem essa preocupação com a real situação da crise energética do país. Então, tudo isso vai influenciar os negócios, só que o dólar tem registrado aí uma internacionalização de recursos, em relação às exportações. Por exemplo, a gente tem visto o dólar se descolando aí do que seria o movimento de bolsa, dólar em queda na faixa dos R$ 5,16.